Tá? Então o pessoal geralmente não conhece o enneagrama dito clássico, que vem de Gurdjieff, que é completamente diferente. O pessoal conhece o enneagrama que geralmente foi traduzido como enneagrama das personalidades, das personas. Sim. Que é Oscar Ichazo, Cláudio Naranjo, em que você usa números de 1 a 9 como tipologias, depois que se desdobram em coisas mais complexas, tá? Não é tão simples assim, mas em que você é uma das máscaras ou números enneagramáticos que determinam determinadas características de personalidade e atuação e expressão no mundo, e filtros de experimentação. Oscar Ichazo e fundamentalmente Cláudio Naranjo. E o que acontece? Cláudio Naranjo tem um trabalho extremamente forte e coerente na América Latina. E uma psicóloga chamada Ellen Palmer conhece tanto Oscar Ichazo como Cláudio Naranjo, mas ela abarca essa teoria de Cláudio Naranjo e podemos dizer assim, que é uma grande propagadora, uma difusora das ideias e conceitos de Naranjo, que já vinha o desenvolvimento através de Ichazo, aonde? Sobretudo nos Estados Unidos. América do Norte. Tá? Em Stanford, não é à toa que ela produz a primeiro congresso ou encontro enneagramático em Stanford, numa amostra paralela, tá? Em Stanford, que é uma das forças da psicologia mundial, né? E aí você tem o boom enneagramático. Década de 70, é isso? Isso, na transição, quase entrando na década de 80, podemos dizer assim. Uhum. E aí você tem, então você tem um corpo do enneagrama sendo ganho, você tem o enneagrama ganhando corpo para esse lado, nesse sentido. Então é muito, muito interessante, Paulo, podemos dizer assim. Temos que entender, portanto, que temos várias maneiras de entendermos enneagrama, não é somente uma. E o mais importante, pessoal, é muito comum a gente achar, não, esse enneagrama, ele é o certo, esse enneagrama é o errado, esse enneagrama é o original, esse enneagrama é o enneagrama falso. A gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmativas. Ambas são muito válidas, mas elas são diferentes. E podem ser complementares? Podem. Eu, particularmente, atendo e me alinho mais com esse dito enneagrama, que eu chamo de enneagrama contemporâneo ou moderno, que vem dessa base Naranjo, Ellen Palmer, e nesse desenvolvimento de outros autores muito ricos. Mas é importante salientar que, a gente vai falar acho que um pouco sobre isso depois, disso é só o início. Você tem uma série de coisas que acontecem por trás que trouxeram o enneagrama para pontos e bordas, né, de ação, tanto muito favoráveis, como também muito desafiadores, né, até chegarmos nesse enneagrama meio que pós-moderno, né, e esse é o perigo dessa simplificação enneagramática que chega naquela sua primeira pergunta, né, fica aquela coisa muito estereotipada. Deixa eu dar só uma organizada na cabeça da turma, se bem que tá super bem exposto, mas quando eu falo na cabeça da turma é na minha cabeça. Mas olha que louco, então, você tem o Gurdjieff de um lado e uma outra escola nascida na América Latina que a princípio parece que não se comunicam, parece que foram jornadas distintas, né? Tanto é que o Gurdjieff não ficou famoso na América Latina. Então, parece que o nome dele não era muito citado, né? Você teve grupos fechados. Então, é uma coisa complicada, né, Paulo e pessoal? Você teve grupos fechados de pensamento, principalmente vindo de centros esotéricos, Europa, principalmente do ponto de vista francês, e que depois vai para os Estados Unidos e pega aquela última roupagem de Jane de Salzman, e essa linha chega no Brasil, na América Latina e no Brasil, em grupos fechados. Uhum. Então são seres mais fechados mesmo, grupos mais fechados.
em que o pensamento é um pensamento purista do Eneagrama. Gurdjieffiano, sei lá como é que chama. Ou não. O purista que você fala, no sentido de que, olha, o verdadeiro Eneagrama é o Eneagrama da caminhada Gurdjieff, e para não dizer, talvez Ouspensky, quando você entra na jogada também, pegando Gurdjieff, Ouspensky, Gurdjieff, Salzman. Tá? E sim, você tem grupos que mantêm ainda isto, essa linha de pensamento. Mas são mais fechados, mais esotéricos, no sentido com S, né, de fechados, e tem uma temática muito específica. Agora, e que considera esse outro tipo de Eneagrama, dito das personalidades, que vem de Naranjo e Ellen Palmer, como um esgarçamento do Eneagrama original. Não consideram esse Eneagrama como um Eneagrama coerente. Só que este Eneagrama é o Eneagrama que ficou mais famoso para o público. Tá? E é muito interessante, porque às vezes você tem, principalmente o pessoal que estuda essa linha mais moderna do Eneagrama Naranjo, Palmer, ou desconhece o Eneagrama clássico e diz que cita Gurdjieff, fala de tudo do Gurdjieff, mas não faz essa vírgula, não coloca, olha, vamos lá, a história do Gurdjieff é essa, mas o que eu estou aplicando não é o Eneagrama Gurdjieffiano, é um outro Eneagrama. Então o pessoal faz geralmente esse equívoco, com essa ponte. Não, conta toda a história de Gurdjieff, mas na hora de aplicar usa o Eneagrama moderno. E aí fica um nó. Porque aí dá para entender quando a pessoa pega esse material e fala, não, peraí, eu aprendi de outro jeito, mas o que é o verdadeiro, o que é o falso? Durante muito tempo, o falso era chamado Eneagrama de Cláudio Naranjo e Ellen Palmer. Enquanto que o que é o legado do Eneagrama é esse Eneagrama do Gurdjieff. Por um outro lado, esse Eneagrama Naranjo, Palmer, para não dizer de Itchazo, que é da Eneagrama dito das personalidades, também favorece, além de uma ampliação desse olhar eneagramático, fatores realmente muito atuantes. Não é à toa que é um dos tipos de eneagramas, dos formatos que eu vejo das interfaces da ferramenta eneagramática que eu mais utilizo, que eu gosto muito. Eu acho que tem muita eficiência, visto, obviamente, sobre um olhar crítico e menos raso. Porque um dos problemas mais complicados do Eneagrama dito moderno, tá? Eu diria, é o Eneagrama, tá, Paulo? Deixa eu até mudar aqui a nossa referência. É o Eneagrama de simplificações. Quantas vezes algumas pessoas conhecem o Eneagrama? Você preenche um formulário, você responde determinadas perguntas de tendências, e aí você tem pontuações que diz, se você é isto, se deu tanto, você é do tipo tal, se deu tanto, você é do tipo tal. E isso não funciona desse jeito. O Eneagrama, mesmo moderno, ele é um estudo muito apurado, e podemos dizer assim, esses formulários, né, que eram feitos, nascem de Ellen Palmer para auxiliar determinados tipos de atuação específicas. Mas não é só para isso. O problema é que isso virou mercadológico e, para não dizer, pragmático. Então o pessoal pega o pragmatismo da visão eneagramática e aí você começa a ter o lado distorcido dessa simplificação eneagramática. Dependendo de como a pessoa estuda e enxerga, você tem esses desafios. Mesmo porque o primeiro contato que eu tive com o Eneagrama, você começa a se identificar com todos os tipos eneagramáticos. É muito difícil você enxergar de prima qual é o teu tipo específico, mesmo porque a gente tem todos, né? Mas assim, aquele que você mais... como se fala, interface, né? Aquele que você mais lida com o mundo, né? E você vê que demorou, assim, eu fiz a reciclagem do curso, né? E tenho dúvidas até hoje, né? Porque esse lance da autoobservação diária é necessário, né? Agora, eu vou voltar um tiquinho para a gente retomar, porque ficou uma coisa que tem a ver até um pouco com a conclusão nossa aqui,
né? A gente está quase 1h10, mas não tem problema. Eu acho que é um assunto complexo, é um assunto interessante, está super interessante e merece uma extensão. Quando você puder voltar nos teus slides, lá no triângulo, aquele triângulo inicial das forças, aí, o físico, mental e emocional. Você falou em desalinhamento, né? Você usou essa palavra, se não me engano. Foi isso? Desalinhamento, né? Sim. Quando você fala em desalinhamento, parece que existe uma forças ocultas que influenciam na nossa tentativa de retomada desse equilíbrio, né? Parece que existe uma quarta, se for em quarto caminho, vou agora pegar o lado negro da força, parece que existe uma quarta força, né? Que é um descaminho, o quarto descaminho. Estou inventando aqui, hein, Mura? Não releva, hein? Uma quarta força que tende a nos desestabilizar. Ou parece que tende a nos desestabilizar quando nós queremos nos estabilizar, né? Surge essa... Enquanto a gente está no véu do mundo, né? Sem tentar organizar essas forças, no meio que no piloto automático, essa quarta força está latente lá. Quando a gente começa, parece que existe uma outra força que puxa a gente para o desequilíbrio, né? Me lembrou, daí tudo bem, eu acho que é um outro, merece uma live só disso, mas me lembrou um dispositivo que o Gurdjieff falou, que chama Kunda Buffer, alguma coisa assim, que parece que tem a ver um pouquinho com esse controle da não lucidez, né? Com essa manutenção da não lucidez do homem. Isso para mim é o que mais pegou nesse estudo. Mais do que saber qual é o meu tipo eneagramático, mais do que saber qual é o meu subtipo, aí que depois você dá por favor, para a gente, mas essa força oculta que interessa para essa força, ou a desestabilização do processo. É interessante essa questão, Paulo, porque nós temos que esclarecer e reforçar essa diferenciação de abordagens, tá? Quando nós falamos aquela tela que eu coloquei, a última, anterior a essa, possivelmente vocês viram lá a diferença entre o que eu chamo, não sei como as pessoas chamam em outros estudos ou abordagens, mas eu chamo de eneagrama moderno e eneagrama clássico. O que eu chamo de eneagrama clássico é o eneagrama gurdjieffiano, tá ok? E sobre esse escopo gurdjieffiano, o Gurdjieff, ele tem uma visão quase de uma relação cosmogônica de criação do mundo e criação das forças, atuação das forças, até chegar no homem. Então é quase uma cosmogonia do sujeito. E é uma questão meio matemática, é muito interessante essa questão. Eu tenho bastante ressalvas com relação a esse modelo, mas algumas condições são muito interessantes. E sobre esse escopo específico, isso está em grande parte, no Relatos de Beelzebub, seu neto, você tem essa condição de que o homem, e aí entra a questão que fica, como você mesmo falou, acho que dá caldo para várias lives aí, né, ou várias palestras ou bate-papos, mas resumindo, é a perspectiva de que o homem não nasceu de uma evolução natural das espécies. O homem foi criado artificialmente. E essa artificialidade do homem nasce com uma função específica de controle. E a questão é exatamente essa, que no momento que o homem se torna, podemos dizer assim, alforriado
para gerar potencial de escolha e reflexão de si, que é o termo que você usou. O Kunda Buffer, segundo a lenda, ele era exatamente um dispositivo que fazia com que o homem não conseguisse ter liberdade, ter livre-arbítrio e autonomia. Ele funcionava através de um automatismo que tinha especificações que tem a ver com o cumprimento de funções. Inclusive desse reforço, né, que alegoricamente você falou desse véu de Maia, né, desse véu do mundo. Ou seja, o Gurdjieff inicia o processo dizendo, olha, o homem não sabe o que não consegue ver além desse véu. E são pouquíssimos os homens que conseguiam, em terra, entre aspas, transcender a esse véu. Porque as forças são muito fortes. É normal que o homem se agarre, que ele falava assim, os homens mais ordinários que existem, ele usava palavras fortes, mais ordinários que existem, lembra até um pouco o sentido de Nietzsche, né? Os últimos dos homens, né? Os homens mais ordinários que existem são os homens que se agarram a um desses três corpos, o físico ou o instintivo, que são aqueles homens que apenas querem dar prazer para si mesmo pelo corpo. Ou comer demais, ou prazer sexual, ou seja, todas as questões que têm a ver em absoluto com o escopo de conquistas pessoais para gerar prazer. E eu estou falando também das posses, hoje a questão econômica e assim vai. Tá? Então é aquilo que tem a ver apenas com o seu próprio umbigo. No instinto, tem a ver com o prazer, felicidade enquanto prazer, ponto. O outro tipo de homem que é tão rasteiro quanto, tá? É o homem emocional, que é aquele que diz que a vida só tem sentido quando ele entra em estados de catarse constantes e a todo tempo. Né? As grandes paixões, para não dizer patos, né? O sentido de patos, né? De alterações. A vida só tem sentido quando eu vivo, é o carpe diem total e absoluto. Né? Então, e todas as inconsequências que isso representa, são os excessos. E o outro tipo de pensamento e outro tipo de foco são aqueles homens que acham que têm controles das situações porque eles estudam, porque eles sabem mais. É o acúmulo da informação, a manipulação do conhecimento. Eu sou superior porque eu sei, porque eu leio livros, eu li não sei quantos livros, porque eu tenho tantos títulos. E assim vai. Então você tem um homem que é absolutamente focado no seu prazer idiótico de sobrevivência do mundo. O outro que é absolutamente, a vida para ele só tem sentido quando ele tem experiências muito emocionais e calorosas, ao ponto de ter esse desequilíbrio quando não tem isto. E o homem racional, mental, quando é o homem que se apropria de uma fundamentação de conhecimento e informação e ele se diz superior por causa disso. Ou sente-se superior por causa disso. Então, esses três tipos de homem, mesmo que ele faça uma certa diferenciação, ele diz que o mais rasteiro é o do físico, depois o do emocional, depois tem o racional. Mas, de qualquer forma, esses três homens estão, segundo ele faz parte dessa repetição desse homem, que ele chama, de uma forma muito categórica e forte, provocativa, de homens-máquina. São homens que nascem e morrem. Sabe, literalmente a música dos Novos Baianos? As pessoas da sala de jantar estão acostumadas a nascer e a morrer. E essas pessoas da sala de jantar. Né? E esses são os homens bateria. São os homens que, além de não se questionarem e não mudarem o processo de hábito, ainda geram caos no mundo para reforçar esse caos.
O caos individual reforça o coletivo, para dizer que a vida é assim mesmo. O mundo funciona desse jeito. Eu gosto de usar esse termo, que é o termo que eu chamo de conhecimento-imagem. É quando eu acho que aquilo que eu vejo, percebo, é o fato em si. Não, o mundo é assim. A economia é assim. Mas que mundo que a gente vive? Como se o mundo estivesse fora da gente, né? Então... Não poderia cair melhor essa tua explicação com o que a gente está vivendo hoje, né? Sim, eu acho que não é à toa que, a meu ver, o Eneagrama ele é um fator, é uma ferramenta extremamente interessante nesses novos tempos, nesses choques e desafios do mundo, neste mundo, né? Que a gente está construindo ou a gente está repetindo. Então, essa é uma condição. Então, eu diria que essa é a prerrogativa. Então, o trabalho nesse sentido do quarto caminho, é gerar choques para a pessoa ter momentos de parada, e esse momento de parada para Gurdjieff era através de choque. Não existe massagens com óleos naturais, né? E não existe o candle in the wind, no sentido de, olha que aromaterapia incrível. Não, era choque. E o choque é dado no mundo. E se necessitar, através do sofrimento. Melhor dizendo, através da dor. Se você sofre, o problema é seu. Significa que você não entendeu. É muito forte as palavras, né? Porque significa o seguinte, que você abarca o agon, ou seja, o choque, o conflito com o mundo, como uma condição de paresia, ou seja, de parada, como um processo criativo. Então, ele colocava as pessoas em posições de choque para se perceber como que a pessoa reagia, mecanicamente ou criativamente. Mas ele dizia o seguinte, que essa ferramenta, o homem como um ser, entre aspas, artificial, a tendência, por uma série de motivos, inclusive com esse efeito Kunda-Buffer, que ele falou assim, olha, o homem foi alforriado num determinado momento. Mas é aquele escravo que ele olha, você está livre, meu filho, pode ir, pode fazer a sua vida. O cara tem 70 anos como escravo, vai fazer o quê? Sabe aquela coisa? O automatismo, então, está tão arraigado que foi uma liberdade... ele repete. Ele repete essas condições, mesmo que não tenha uma influência, segundo ele, mesmo se não tivesse essa influência. O que ele fala é o seguinte, existe sim essa influência. Essa influência é só quase como se fosse uma chave que ligasse ele a um modelo de passado. Então, primeiro, qual que é a questão? O homem tem que lembrar-se que ele está numa ilusão. E tudo gera... tudo é levado para ele continuar nessa ilusão. E esse mecanismo é um mecanismo de reforço dessa ilusão. O homem talvez não consiga sair totalmente dessa ilusão. Mas o primeiro passo é lembrar que ele está dormindo. Mas a responsabilidade é total dele de não ser engolido por pesadelos que ele mesmo cria e afeta também as pessoas em volta. Talvez o conceito de pessoa ética para Gurdjieff seja essa. O conceito da pessoa que no momento que ele se reconhece, ele começa a trabalhar sobre si mesmo, no sentido de dobra, e, portanto, ele ajuda os seres em volta porque ele se ajuda. Né? E essa é a condição. E aí, nessa relação, é dos três corpos. Então, só tem sentido para Gurdjieff esse auxílio se algo for aplicado no mundo. Algo for aplicado no mundo e na ação do mundo. E sabe o que é o toque que é interessante? Ele abarca o sistema agônico. Portanto, no momento que você topa fazer esse trabalho, você precisa e tem que esperar o choque. O choque vai acontecer. Mas sabe qual que o que é revolucionário, a meu ver? Mesmo que eu tenha várias observações sobre a maneira do Gurdjieff fazer. Mas o princípio é bem interessante, o conceito é muito interessante. Também alinhado a outros tipos
de pensamento, agora mais filosóficos e contemporâneos, que não tem a ver com o Eneagrama, tá, Paulo? Mas só para uma referência para o pessoal que está nos assistindo, me lembra muito o pensamento contemporâneo, por exemplo, de filósofos como o Byung-Chul Han, né? No seu livro, em 2 livros muito interessantes, como A Sociedade do Cansaço e também A Sociedade Paliativa, principalmente nesse segundo, onde ele afirma, e eu faço essa ponte e essa analogia com o pensamento de Gurdjieff, de que o homem, nós estamos num momento em que nós estamos criando homens e estimulando homens a não olhar mais para a dor. Dor é um problema. E tentamos negar cada vez mais esse homem, nesse ser humano, o homem do desempenho, que é diferente do homem na época da pós-revolução, né, que é o homem da obediência, é o homem que obedecia porque precisava. Né? Aqui você tem um homem do desempenho, que é um homem que se cobra em si mesmo, mas se diz livre, só que não sabe quem ele é e o que ele tem que fazer. E esse desespero do homem do desempenho é como se fosse um chicote nele mesmo. E essa condição é que o inferno desse homem do desempenho é o fracasso. É o temor ao fracasso, o temor à dor. Então, é um homem pós-moderno, para não dizer, para ter essa referência de Bauman também, ao homem líquido, e a esse medo líquido, que é o medo pós-moderno, em que é uma sociedade que forma homens menos preparados ao próprio fundamento primordial da vida, que é gerenciar de uma forma um pouquinho mais lúcida as relações de choque e de angústia. Ou seja, são homens despreparados para lidar com a dor. Ou seja, dor é um problema e eu preciso de felicidade. Então, é uma sociedade do curtir. A vida se torna um eterno curtir de coisas, sem experiências profundas. Só um parênteses aí do que você está falando, mas tem a ver. Você vê hoje uma predominância de uma escravidão de si mesmo enquanto objetivo de performance, sucesso ou fracasso. A pessoa está escravizada com a própria atuação no mundo, porque é uma atuação rasa, no sentido de automatizada, porque não existe reflexão, ela só precisa cumprir um modelo, e se não cumpre, existe ela se sente execrada, de alguma forma disso tudo, né? Então, o mais impressionante é que os próprios estudos de enneagramáticos, pessoas que, não só nisso, pessoas que querem estudar algo que lide com autoconhecimento, de alguma forma, né, trazem esse estigma da performance também, de alguma forma, de trazer a detenção do domínio daquela arte ou daquela filosofia para uma exaltação da performance no mundo também, de alguma forma. Então, você pega a pessoa que pega um método e fala, não, esse método é melhor do que esse, é o método que eu adotei, o resto é bobagem. Ou seja, já particionou a vida, a manifestação em uma corrente e esquece que o mundo deve ser experienciado na sua pluralidade, né? Então, o ser humano toma uma rasteira até no momento que ele quer tentar se libertar. Então, ele cai na mesmice novamente. É uma coisa meio de louco, né? A gente vive num mundo meio louco, né, Marcos? É muito interessante, porque, voltando a esse espectro enneagramático, a diferença básica, voltando nesses enfoques enneagramáticos, Paulo, então, quando nós falamos de enneagrama clássico, nós falamos de um pensamento em que abarca as perspectivas de Gurdjieff e que foram levadas fundamentadas, né, na sua metodologia das publicações e manutenção dos grupos
por Jane de Salzman. O Enneagrama moderno vem de uma fundamentação da América do Sul, da América Latina, Oscar Ichazo, Cláudio Naranjo, Ellen Palmer e depois outros, tá? Que se fundamenta no que nós chamamos de tipologia enneagramática. Só que eu queria falar uma coisa interessante, que a meu ver eu acho interessante, que nas ditas abordagens modernas, agora a gente está falando desse olhar diferente de enneagrama, que é o que mais o pessoal conhece, né? De uma forma profunda ou rasa, mas é que geralmente as pessoas conhecem esse lado do enneagrama, que existem 2 tipos que eu considero, mesmo que possam existir subgêneros, tá? Mas o que algumas pessoas chamam de enneagrama da personalidade. O que é esse enneagrama da personalidade? Se baseia nesta evolução e aplicação vindo do escopo Naranjo-Palmer, tá? Que fala sobre as tipologias enneagramáticas, ou as máscaras enneagramáticas. Tá? O tipo 1 é determinada maneira, o tipo 2, ou seja, cada um são perfis de ação e reação no mundo. Tá? A pessoa é do tipo 2, é do tipo 3 e assim vai. Da personalidade. Então você discorre sobre a personalidade, sobre a persona. Ok? E você tem, também baseado na linguagem, na linha moderna, um outro tipo de enneagrama, que também nasce disto, que é o enneagrama místico-esotérico, para não dizer quase religioso. Onde você pega escopos dessa personalidade, do enneagrama dos tipos de 1 a 9, mas você você tem uma representatividade idealizada, quase platônica do processo. Quase num sentido de virtudes morais, em que é uma coisa muito interessante essa visão, porque é uma visão, o enneagrama durante algum tempo, para não dizer, é mais do que o momento, é uma característica de enfoque, muitos monges cristãos, para não dizer católicos, estudaram o enneagrama. Através da abordagem moderna e deram uma visão religiosa a isto. E aí você tem bastante pessoas que fizeram esse trâmite místico-esotérico dessa visão moderna, falando das virtudes morais de um 1, virtudes morais de uma máscara 2, virtudes morais de uma máscara 3, e os pecados, só que, diferentemente, não é 7 pecados, são 9 pecados. Tá? E essa relação é uma relação interessante. Os 9 pecados capitais, né? E qual que é essa visão místico-esotérica, para não dizer religiosa? Dizer que o homem era um ser perfeito antes e que todas as máscaras estão dentro dele. Até aí tudo bem, essa segunda parte, não do ser perfeito. Mas que em determinado momento ele caiu. Ele foi expulso do paraíso. E ele se esqueceu de si. E é exatamente esse esquecimento de si que faz com que o homem sofra. Então você tem que estabelecer um caminho para você voltar a ser quem você era. E no momento que você lembrar disto, você se torna perfeito novamente e pleno novamente. É uma visão muito transcendental do enneagrama. Por um outro lado, a visão do enneagrama da personalidade remete a que tipo de averiguação? Muito mais psicológica, ou psicanalítica, talvez, não sei. Dá para entender, né? Naranjo, Palmer, que é o seguinte, olha, não é uma questão de analisar da onde você veio, se há um ser cósmico anterior, pré-reencarnatório, não. Olha, você nasceu, você tem choques no mundo relacionados à sua vida, sobretudo em família, e a máscara enneagramática vai surgir deste choque entre 0 e 7 anos. Isso tem a ver muito com essas premissas da formação da personalidade da criança, que vai continuar para a vida inteira. Então, são enfoques absolutamente diferentes, mas são enfoques que partem de uma abordagem moderna do enneagrama. O enneagrama clássico já é uma outra coisa. Até o sistema é completamente diferente, mesmo que o símbolo seja o mesmo.
Tá? Então é importante salientar. Agora, Paulo, o que eu queria colocar como representação, retomando um pouco a nossa relação da questão que eu coloquei como agônico, né, ou parésico, para um termo muito específico, é que existem dois enfoques. O que eu considero enfoques eneagramáticos. Um é o enfoque também na linha moderna, sobretudo, tá? Que é o enfoque positivista ou afirmativo. Esse enfoque positivista ou afirmativo vem muito alinhado às metodologias da psicologia positivista, em que você foca no lado positivo das qualidades. Essa visão eneagramática é uma visão que diz o seguinte: você é todas as máscaras. Todas as máscaras estão em você, até aí tudo bem. E que, na verdade, você é um ser natural, você não precisa... a máscara não é o problema. A pessoa até fala, não use o termo máscara. Use o termo tipo. Porque máscara é negativo. E já pressupõe um problema. Não é um problema. Use o tipo. É o tipo eneagramático. Porque representa a tua maneira de... Porque em algum momento você escolheu atuar dessa maneira no mundo. Máscara então parece falsa, né? Essa coisa falsa. Exato, exato. Então, não vamos falar sobre máscara. Exato. Não vamos usar o termo máscara, usar o termo tipo. Então, esse enfoque eneagramático positivista ou afirmativo, ele reforça que você tem todas as máscaras e em algum momento você escolheu atuar dessa maneira. Então, a máscara não é um problema. A máscara é uma ação de escolha no mundo. Muito categórica e muito específica. E o choque com o mundo pode fazer você esquecer de determinadas coisas que pode te levar a problemas. Aí, né, tem essa questão. Mas existe um positivismo do processo. Até algumas metodologias são diferentes. Existe que, na verdade, você tem relações com várias máscaras e assim vai. Qual é o lado interessante desse enfoque? A vida já é muito difícil. Principalmente nesse momento de pandemia. Não está fácil para ninguém. Eu já não me aguento em mim mesmo. Eu quero uma metodologia, tá, que fale as coisas minimamente bacanas que eu tenho, quem eu sou. Quase como um reforço do tipo, cara, eu estou fazendo a minha parte. Eu não quero algo que aponte o dedo para mim e fale assim, cara, você tem que trabalhar isso, isso, isso e isso. Porque você esqueceu disso. Porque eu não aguento mais isso, porque o mundo já me faz isso. Então eu quero algo mais positivista nesse enfoque. Eu entendo esse tipo de visão. Só que eu acho que esse tipo de visão tem que tomar muito cuidado. Porque esse tipo de visão é um pouco do que eu falei nessa relação com o filósofo contemporâneo, né, o Chul Han. A tendência da gente negar o choque e negar questões que precisam ser trabalhadas pode ser grande. Porque você trabalha num conceito de naturalidade do ser. Se você se alinha, aí tem uma série de propostas e trabalhos terapêuticos ou meditativos, você já sente você já se alinha e você já sente todas as máscaras em você. E na hora que você lida com o mundo, você atua através de um filtro de uma máscara. Se você está equilibrado lá atrás, vai ser o equilíbrio da sua máscara vai ser pleno. Essa é a visão. Mesmo entendendo essa condição, e dá para entender essa dinâmica, a tendência de algumas condições que podem gerar algumas falácias dessa visão, a meu ver, existem. Tá? Quais são? De você diminuir a sua resiliência com relação ao conflito. E aí, até eu entendo, por isso que é muito interessante, eu vou falar um pouquinho do que, neste momento, eu acho que é coerente, e é um pouco da minha linha de eneagrama que eu pesquiso e ministro, ofereço os cursos nesse sentido. Ele é menos positivista e afirmativo e mais trabalha no sistema agônico-parésico.
em que a máscara não é algo tranquilo para você, quase uma característica de você. Ele é, na verdade, o que desfoca você de quem você é. Então, essa diferença é estrutural. É uma defesa para você me sentir menos dor. Portanto, é o calcanhar de Aquiles para alienação pessoal. Então, não é que a máscara é um problema, mas a máscara carrega o sistema de defesa, que em algum momento a gente vai ter que desconstruir ou modificar. Então, dá para entender que a abordagem é diferente? Neste sentido, esta visão se alinha, mesmo que seja a maneira seja completamente diferente, do Eneagrama Gurdjieffiano, que também é agônico, também é baseado no conflito. Eu preciso do choque para ter essa referência de parada. Eu também entendo que no sistema moderno que eu atuo principalmente nas primeiras fases, né, eu também atuo sob a perspectiva da visão agônica ou parésica. Ou seja, você olhar para o choque como uma possibilidade de linguagem. A máscara como um fator de defesa. E eu gosto de chamar de máscara, e não de tipo, para aliviar. Mas não precisa representar. Isso não significa muita coisa, não significa que seja necessariamente algo negativo. Isso é importante. Mas a máscara é uma oportunidade para você se conhecer. Né? E o parésico, e paresia no sentido de possibilidade do choque como sendo possibilidade criativa, como uma criação. O conflito como criação. Não é que você vai ter que sempre olhar para o conflito, não é essa a questão. Mas a questão de entender e possibilitar que a gente tenha um pouquinho mais de resiliência com relação aos choques, porque o que nós estamos vendo, a meu ver, num homem pós-moderno, é o homem que dá piti, e é o homem que apenas vai reagindo aos sistemas através de opiniões. Eu tenho opinião, eu concordo e discordo e é apenas disso, né? Baseado em opiniões, baseado em informação e com pouca resiliência e visão criativa para construir algo possível. Então é um homem ressentido e magoado. Então, eu diria que esses dois sistemas, tanto o positivista como o agônico, são interessantes. Qual que é o calcanhar de Aquiles do agônico? E existe esse calcanhar de Aquiles. É achar que a vida é um problema. Uhum. E aí sim eu entendo, Paulo, quando você pergunta, porque pode gerar também essa questão, só pode ser uma máscara 3, só pode ser uma máscara 4. Por isso que é assim. Uma máscara 5 só pode... Então, esses fatores acusatórios também são ocorrências possíveis de uma má interpretação desse sistema agônico. Você acaba usando o sistema agônico, de enfoque agônico, ou parece como ataque e como justificativa. Eu estou sofrendo porque sou uma máscara tal. Eu sou exagerado porque sou uma máscara tal. Essa pessoa eu não gosto porque ela é uma máscara tal. Que também é uma interpretação absolutamente distorcida. Você perde empatia, né? Você perde empatia. Só que, entretanto, o sistema do enfoque positivista, você acaba reforçando, ou às vezes passando a mão em condições dependendo de como você lida, com questões que precisam de parada, precisam de observação. Né? É aquela coisa, não, deixa a pessoa ser quem ela é, deixa eu ser quem eu sou, mas quem você é? Essa é a pergunta essencial, como fundamentação. Então, a gente acaba, num sistema muitas vezes positivista, colocando, para evitar o conflito, você acaba distanciando dos processos que geram possíveis dores. Essas dores de alma que também são tão importantes para a transformação. Não que a gente escolha e precise escolher a dor, não é isto. Mas quando ela aparece, o que a gente faz? A gente nega? Uhum. Ou sai correndo? Né? É aquela coisa clássica. Olha, a gente sempre diz que as pessoas são tóxicas. Está muito em moda isso, né? As pessoas tóxicas. Mas, geralmente,
toda vez que eu vejo essa frase, está sempre colocada a partir de um ponto de vista externo. As pessoas que são tóxicas. Se afaste de pessoas tóxicas. Se afaste de relações tóxicas. Mas em nenhum momento, pelo menos eu nunca vi, pelo menos diretamente nesses chavões, do tipo, será que eu consigo me considerar como um ser tóxico às vezes? Eu consigo me ver como um ser tóxico? Olha, eu sou um ser tóxico, afaste-se de mim. Porque eu nunca vejo isso. Geralmente são as pessoas que são tóxicas. E eu sofro o ataque de pessoas tóxicas. Então, nesse ponto, Paulo, eu diria que esses dois enfoques são muito interessantes. Mas, particularmente, por uma questão de afinidade, eu acho que o enfoque agônico, ele possibilita, mesmo com esses cuidados são necessários, um olhar dessas condições mais complexas. Como e o que fazer a partir delas é uma outra história, claro, né? E todas essas condições são importantes. Então, é muito importante a gente salientar, quando a gente ouve, né, algumas coisas, não, esse eneagrama é o falso, esse eneagrama é o verdadeiro. Não, o que eu aprendi agora sim é o eneagrama verdadeiro. O que eu achava que eu sabia é o eneagrama descompensado, distorcido. A gente tem que tomar cuidado com algumas afirmativas muito categóricas. Revisões são muito importantes, mas a gente tem que entender que existem várias abordagens eneagramáticas, né? Primeiro, não dá para você comparar diretamente o clássico e o moderno e dizer qual que é o melhor. Porque eles têm origens distintas. E dentro da visão moderna, também há enfoques distintos, principalmente esses dois que eu coloquei. Para não dizer abordagens e enfoques, que eu faço essa separação, né? As abordagens no sentido da personalidade e uma visão mais esotérica, mística, para não dizer religiosa, e os enfoques que podem ser positivistas ou afirmativos, ou agônicos ou parésicos. Então, são maneiras de pensar diferentes. E uma não é melhor que a outra. Uma foca numa atuação distinta, que se a gente conseguir olhar de uma forma mais ampla, todas elas têm o seu lugar no mundo e sua ação. O que eu, neste mundo moderno e nessas questões contemporâneas, nesse momento contemporâneo tão desafiador que nós estamos passando, o que eu fico com um certo cuidado é que esse enfoque positivista, deveras afirmativo, quase de negando a dor como um problema, e afirmando qualidades apenas, podem levar a algumas distorções eneagramáticas, que é o que a gente encontra muitas vezes em recortes eneagramáticos atrelados a coaching, atrelado a pensamento positivo, programação neurolinguística, o que eu coloquei aqui com uma forma provocativa, irônico-provocativa, mas que tem um enfoque para a gente refletir. O famoso coaching eneagramático neoliberal. O que eu quero dizer com isso? O eneagrama como um coaching para você chegar a alguma coisa. Sucesso, seja mais proativo, tenha sucesso, né? Saiba o que você quer, ou seja, como você vende um carro para uma máscara 3, como você pode abordar para tentar conseguir mais coisas para uma máscara 5, que tipo de perfis empresariais uma máscara 6 deve ter, e o que não deve ter, porque ele vai falhar miseravelmente, cargos. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um reforço exatamente do estigma da máscara. Exato. Que eu acho que, a meu ver, você não consegue modificar se você tiver um viés muito positivista. Marcos, estamos aqui há quase 2 horas de live, não, né? Tá sendo exibido na terça-feira, né? Mas a gente está com 2 horas aqui. Eu queria muito. Eu iria mais longe porque eu tenho algumas questões ainda, mas tem o seu curso, né? Tem o seu curso para divulgar.
Então, hoje é dia 15, terça-feira, né, 15 de junho. Teu curso é o próximo fim de semana? Isso. Eu gostaria de convidá-los para quem gostou desse tema, quer conhecer um pouquinho mais. Você tem no nosso site institutoeq.com.br, tá? Você tem vídeos sobre o tema Eneagrama, tá? De palestras que nós colocamos. Tá disponível lá. Legal, bacana. Instituto perfeito, obrigado. E também, falando um pouquinho nos nossos eventos, de tempos em tempos, nós sempre ministramos o Eneagrama. O Eneagrama tem, atualmente, no formato que nós estamos fazendo agora, sempre nós modificamos e otimizamos o curso. No formato que nós temos agora, nós temos 3 fases, sendo que a fase 1 nós ministramos todo o ano, tanto de forma on-demand, EAD, que está prestes a sair, como também, nesse momento, no sistema EAD, online, mas à distância, né? E sim, Paulo, vai ser... Nós estamos aqui na terça-feira, vai ser no final de semana, dia 19 e 20, tá? No fim de semana, é um curso introdutório do Eneagrama, e que a gente fala sobre essas facetas que nós batemos um papo aqui, e outras também, principalmente no escopo do processo da máscara, origens e atuações e aplicações. E sempre lembrando que o Eneagrama, ele é uma ferramenta prática, tá? Ele sempre tem um viés, claro que tem um viés conceitual aí, a gente transita sobre esses vários escopos eneagramáticos, mas o enfoque desse primeira fase, ele é um enfoque desse Eneagrama moderno, tá? O Eneagrama moderno, só que eu tenho uma visão muito particular, que além dessa visão mais agônica do Eneagrama, como um desafio e representação, uma visão muito particular das minhas pesquisas espirituais, que é um pouco diferente do que é apresentado, pouco ou muito diferente do que é apresentado no fundamento dos estudiosos que nós citamos, né? Naranjo ou mesmo Palmer. Então, ela se baseia no Eneagrama da personalidade, mas tem um viés que eu tento fazer, um viés consciencial e espiritualista, né? E holístico, mais amplo, mas que tem uma proposta de ser uma ferramenta de melhora ou ao menos reflexão de atuação no nosso cotidiano, principalmente num cotidiano que nos desafia tanto como esses novos tempos em momentos de pandemia. Então, esse curso, pelo menos nos últimos 2 anos, Paulo, está tendo esse viés, tá? Um viés muito dinâmico, olhando, olha como o Eneagrama pode ser uma ferramenta de reflexão neste momento de pandemia e de isolamento. Está revelando muita coisa. O que a gente faz com isso, né? Ou da onde algumas coisas dessas condições que estão afloradas vêm. Então, o Eneagrama pode ser uma ferramenta muito interessante para esse tipo de indagação, e muito importante salientar, ele, diferentemente, talvez, de outros eventos, tá? O Eneagrama, ele não é uma ferramenta, tá? Pragmático utilitarista, do ponto de vista de, eu faço para diminuir minha dor e aumentar o meu prazer, para eliminar o meu problema com um passe de mágica e trazer bem-estar como um passe de mágica ou um remédio que eu resolvo, entre aspas, ou abafo o meu problema. Não, ele é uma ferramenta de questionamento de si, mas mais do que apenas um questionamento, é uma ferramenta que nos traz possibilidades de indagação. E a partir dessas indagações, cada um, através dessa caminhada muito pessoal, intrapessoal e para depois interpessoal, consiga minimamente ter uma gestão de si mais saudável. Eu acho que isso que eu colocaria. Fica como um convite para vocês, para quem
tem interesse Muito legal, cara. e quiser fazer, participar, Se inscreve o quê? Pelo aberto. site? Se inscreve Isso, pode, pelo site? pode ser pelo site, lá tem uns links, tá? Do site, no site, ou também através da minha esposa, a Renata, do Moon, tá? No telefone, eu posso passar o telefone? Já tá, eu coloco aqui na tela, pode falar. Beleza. Tem 11, inscrições, né? peraí. Tá. Vamos lá, 11. 9, 81. Espera um pouquinho, peraí. Você sabe que aqui não tem produção, né? Então, eu sou a produção, eu sou o mediador, quando é live, né? Então, vamos lá. 9... 8148 Uhum. 4816. Pode ser no WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp. WhatsApp com Renata, a respeito do Enneagrama, do evento que vai ser nos dias 19 e 20. Esse evento é um evento de 2 dias, tá? Das 9h30 até umas 5h30, aproximadamente, sábado e domingo. E eu diria que é uma introdução a esse universo que é o Enneagrama. A gente fala um pouco sobre Gurdjieff, fala um pouco sobre esses pesquisadores dessa caminhada, tanto gurdjieffiana como também contemporânea, moderna, e mais importante é como a gente utiliza essa ferramenta para um processo de autoconhecimento e desvelar de si, de uma certa maneira. Tá? Marcos, não preciso dizer que foi um prazer incrível te receber aqui no Consciência do Presente, no canal, um canal que visa realmente uma divulgação não só do conhecimento em si, mas também a divulgação do bem viver, né? De como a gente pode, sem querer entrar no aspecto positivista que você falou, que não é bem isso, mas o bem viver com o que a gente tem, né? De luz e sombras, que falam hoje, né? E tentar olhar um pouquinho esse lado mais mesclado de estudo, que é entender que nós temos aí os altos e baixos da vida, os erros e acertos, mas os aprendizados que, para mim, é o fundamental, aprender e lidar com isso. E, cara, te agradeço muito por você compartilhar esse conhecimento. Olha, foi uma live de 2 horas, primeira live de 2 horas da história do canal, mas eu acredito que foi uma live essencial, fantástica. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo até agora, aqui com a gente. E com certeza vão ter perguntas, viu, Marcos? Vai ter perguntas nos comentários, eu vou encaminhá-las de alguma forma e vamos ver se ao longo do tempo, lógico que não existe uma cobrança de resposta imediata, mas se você fica à vontade lá para comentar no canal também. Você vai ver lá as questões e à vontade aí para você colocar aí tua visão e conversar com a turma. Tá bom? Sinta-se à vontade. Poxa, Paulo, eu agradeço novamente a oportunidade. Foi um prazer falar um pouquinho sobre esse universo que é o Enneagrama, né? Falarmos sobre essas variações. E o mais importante, acho que para o público em geral, muita gente pergunta, né? Não, qual é o Enneagrama que é o verdadeiro? Qual é o Enneagrama que é certo? Mais do que isto, em vez de a gente pegar esses estigmas do que é o certo, do que é o errado, eu diria que você tem, como eu disse, na nosso bate-papo, são enfoques enneagramáticos, são abordagens enneagramáticas, são visões enneagramáticas, e todas elas são válidas. Eu diria que mais do que o que é o certo, do que é o errado, do que revela mais ou do que revela menos, o foco, eu acho, como sugestão para todos nós, é analisarmos pontos de referência baseado, claro, em qualidade e, claro, em maneiras de pesquisa atuante. Né? Mais do que simplesmente o que é o certo e o que é errado, de uma forma em absoluto, existem possibilidades e, obviamente, baseados em qualidade, a partir da nossa caminhada, através do nosso questionamento e, obviamente, aquilo que eu estou buscando no mundo
mais do que do ponto de vista dos fundamentos do mundo, o que eu estou buscando do mundo como interface, talvez, de autoconhecimento e existencial para responder, ou minimamente nos lembrarmos daquelas perguntas que nos indagam essencialmente, da onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, principalmente nesse momento, né, tão desafiador, mas também tão possível enquanto caminhada desterritorializada, né, desse terreno que está sendo reconstruído por um novo olhar para nós mesmos e para o mundo. Um mundo não separado da gente, um mundo em que nós coparticipamos, nós estamos atentos na nossa experimentação intra e interpessoal, no sentido de convivência existencial, e para não dizer talvez do ponto de vista mais amplo aí, cósmica, uma cosmoética do presente, né, nessa consciência do presente. Muito obrigado novamente, Paulo. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Valeu, Marcos. Obrigado mais uma vez. E está convidado a voltar de novo, hein? A voltar. Vai ser um prazer, bacana. A gente vai continuar os assuntos, que tem coisa para rolar ainda, hein? Bacana, bacana. Obrigado. E obrigado a vocês que ficaram até agora comigo e com o Marcos aqui no canal. E, gente, eu já fiz o curso, sou suspeito para falar, fiz 2 vezes, né? Fiz uma reciclagem e só não faço a terceira porque esse fim de semana não dá para mim, senão eu faria. E aconselho todos vocês que têm interesse pelo assunto que o que vocês viram aqui foi a CEPIP. Foi um teaser. Foi um teaser, porque a coisa é profundérrima e vale a pena, gente. Marcos domina bem o assunto e tem uma metodologia que eu acho muito legal. Então, por favor, já o telefone está lá, coloco aqui de novo, as inscrições é nesse fim de semana, 19h20, e espero aí que vocês tenham curtido esse bate-papo maravilhoso e até a próxima live, né? Foi gravada essa, a próxima pode ser que seja uma live. Então, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado mais uma vez, valeu, até mais. Valeu, Marcos.